RTM, Rádio Transmundial de Portugal. Homens e mulheres de Portugal com um único objetivo: anunciar a mensagem. Olá, o meu nome é Daniel Borrego, eu sou pastor da Casa de Esperança na Amadora, uma igreja cristã. Hoje gostava de partilhar sobre voltar atrás não é assim tão mau. E baseio-me na história que Jesus contou, a história famosa do filho pródigo, que está registada em Lucas, no capítulo 15, e pensei muito no verso 18. É no verso 18 que o filho mais novo, que saiu de casa com a herança, depois de ter passado um mau bocado, diz que ele caiu nele e chegou a essa conclusão: melhor seria voltar à casa do pai, né? O pai que cuidava tão bem, inclusive até dos seus empregados, onde havia abundância de tudo. Então ele decidiu: vou voltar à casa do meu pai. E fruto desta expressão que Jesus usa, que coloca na boca deste rapaz mais novo, deste filho mais novo, eu fiz esta reflexão que quero partilhar convosco, e de alguma forma também encorajar-vos a refletir-se em alguma situação específica ou em algumas áreas da vida. Não fará sentido a voltar atrás. Para algumas pessoas, voltar atrás pode ser sinónimo de fraqueza ou outra coisa qualquer. Contudo, ainda assim, voltar atrás na vida, no sentido espiritual, em alguns momentos, com pessoas, em relacionamentos, voltar atrás pode ser o nosso maior benefício. Aliás, eu acredito que por vezes, para avançarmos bem na vida, precisamos de coragem, não só de parar, de refletir, mas de muitas vezes inverter a marcha, o sentido que estamos a dar, ou até, quem sabe, dar apenas e só uns passos atrás. Então voltar atrás não é assim tão mau. Seguir Jesus é claramente um convite e desafio a voltarmos atrás, ou seja, a virar costas a uma vida sem Ele, longe da sua vontade e direção. É um convite porque Ele nunca nos obriga a nada, e é um desafio porque mexe com o orgulho e por vezes com convicções que nós vamos adquirindo. A história do filho pródigo, dentre tantas coisas que podemos extrair para aprender acerca do coração do pai, precisamos igualmente prestar atenção a estes dois filhos que Jesus fala para aprendermos acerca de nós mesmos. Os dois irmãos relatados na história ensinam-nos sobre personalidades, caráter, postura, atitudes e tomadas de posição. Independentemente da aparência que um e o outro nos passam no exterior, ambos eram filhos, ambos cometeram erros, ambos viraram costas ao pai, mas apenas um volta atrás. É isso que a história nos diz. Nenhum é melhor filho do que o outro, mas um toma uma decisão melhor e isso mudou a sua vida. E eu acredito que ainda hoje este tipo de decisão de voltarmos atrás no nosso orgulho, nas nossas posturas, nos nossos erros, etc., com Deus e não só, pode mudar e muito a nossa vida. Então voltar atrás para alguns pode ser de facto um sinal de fraqueza. Talvez este ponto que trago pode parecer negativo, mas é um facto. Nós somos estimulados a não darmos parte fraca, mas temos que ser honestos. Quantas vezes nós estamos em negação, sabemos que não estamos bem, mas preferimos não o demonstrar. Sabemos que o caminho que estamos a seguir não é o melhor destino, aliás. Quantas das vezes nós estamos a viver dessa forma, mas para não darmos parte fraca, nós não voltamos atrás. Eu aprendi que reconhecer as minhas fraquezas, ou seja, onde eu sou fraco, pode ser o início da minha vitória. Voltar atrás pode mostrar ou revelar fraqueza, ou as minhas fraquezas, ou reconhecer dos meus erros. Só que a verdade é que é aí que pode começar a mudança da nossa vida. Negar que que falhamos, que temos fraquezas, pode ser de facto o nosso prejuízo, a nossa total derrota. Voltar atrás não é assim tão mau. De facto, demonstra fraqueza, mas é quando nós reconhecemos a fraqueza que Deus nos pode abençoar. O texto diz lá em Lucas 15, verso 14, que o rapaz começou a passar grande necessidade, ele começou a enfraquecer. De facto, ele teve que reconhecer isso, e ao passar fraqueza, ao sentir-se fraco, ele voltou a pensar na casa do pai. Ele tinha que tomar uma decisão: ou morria na fraqueza, ou por causa da fraqueza ele voltava à casa do pai, onde poderia de facto ser fortalecido. Então voltar atrás parece fraqueza, só fraqueza, mas no final vai saber a vitória. 2. Voltar atrás é lutar contra a fome. Isto é típico, não é, dos dias que nós vivemos ainda hoje, não diferente dos dias da história deste rapaz. Ele esbanjou tudo o que tinha, provavelmente com amigos, com todo um estilo de vida que o levou a gastar tudo aquilo que levou do pai. E hoje em dia a vida não é assim tão diferente. Nós hoje esbanjamos demasiado dinheiro, tempo, recursos, pessoas, relacionamentos, etc.
Talvez nós precisamos de refletir isso. Talvez nós precisamos de voltar atrás para não morrermos à fome. Talvez não literalmente fome de pão, mas provavelmente fome de afetos, fome de relacionamentos, fome espiritual. E voltar atrás é o caminho, de facto, que nos pode devolver a vida em vez de morrermos à fome. Nesta história acontece isso. O filho mais novo faz contas ao dinheiro do pai. Traça um plano, está nos versos 11 a 13. Ele traça o seu plano. Ele quer parte da sua herança. Ainda não era legítimo recebê-la, mas ele pede. O pai concede e ele vai e esbanja tudo. Ele gasta tudo. E é interessante porque há uma diferença entre gastar e investir. Gastar é quando nós literalmente esbanjamos. Nós temos o que temos e não pensamos no amanhã e simplesmente nós estamos a gastar no que queremos, no que nos apetece, sem ser a semear. E é isso, investir é semear. Investir é perceber que nós estamos a fazer alguma coisa, não apenas que é bom para nós agora, mas acima de tudo poderá vir a ser bom para nós e até, quem sabe, para outros no futuro. Nós gastamos demasiado tempo e dinheiro naquilo que não é pão, naquilo que nos alimenta a nós e a outros. Nós gastamos demasiado tempo e dinheiro naquilo que não é essencial e depois não chega para aquilo que é importante e imprescindível para a vida. Nós precisamos de lembrar que a nossa vida não é apenas o aqui e agora, a nossa vida não é apenas o eu. Há uma eternidade à nossa espera, há outros à nossa espera e, acima de tudo, há um Deus, há um Criador, há um Senhor, um Salvador que anseia por um relacionamento conosco. E por isso nós morrermos à fome por causa do orgulho, ou seja, por não voltarmos atrás, provavelmente pode ser a decisão mais trágica que nós podemos tomar. O filho mais novo saiu de casa com a herança nos bolsos, pronto a gastar, mas ao voltar atrás, de bolsos vazios, que decide investir no que vale a pena e não desvaloriza nunca, ou seja, em atitudes e escolhas saudáveis. Atitudes e escolhas saudáveis são aquelas que não são apenas e só para o agora e para nós, mas que servem a longo prazo. Voltar atrás é melhor do que morrer à fome. Era assim que aquele rapaz estava, mas felizmente ele tomou a decisão de voltar atrás. A fome de alimentos leva à morte, infelizmente, de tanta gente, mas a ausência também de atitudes e escolhas saudáveis tem feito o mesmo. A nossa teimosia em nos afastarmos de Deus ou de pessoas que realmente desejam o melhor para nós tem-nos feito passar fome, e com fome comemos de tudo. Vamos gastando o pouco que temos e nunca nos saciamos, ficamos fracos e totalmente vulneráveis. Nós precisamos de mudar isso, voltando atrás. É melhor voltar atrás e encontrar vida, partilhar vida, recomeçar de novo, do que morrer sozinho e à fome. E finalmente deixem-me partilhar isto. O verso 20 diz que depois de ele fazer uma reflexão, ele literalmente se pôs a caminho de casa. Ou seja, voltar atrás é o caminho para casa. E não é o caminho de casa que nos salva, é a casa que nos salva, mas pôr-nos a caminho de casa já é alguma coisa muito boa. E eu pensei que a casa do Pai é como uma cruz de Cristo, o lugar onde todos precisamos chegar, o lugar onde todos precisamos passar várias vezes, o lugar onde volta e meia precisamos estar, o lugar que nunca podemos esquecer. Por vezes os ventos são demasiado fortes, empurram-nos para longe de casa, outras vezes são as nossas escolhas irrefletidas que o fazem. Outras ainda é o inimigo que nos alicia, engana, cega, atrai, e quando damos por ela, quando tentamos abrir os olhos, percebemos que estamos longe de Deus, da sua casa, daquilo que Ele tem de melhor para nós. Quando damos por ela, estamos mais perto da morte do que da vida, com fome, fracos. Alguns têm a humildade de fazer o caminho de volta para trás, mas infelizmente outros enchem-se de vergonha, de culpa, de orgulho e não têm coragem de voltar atrás. Ouçam, só morremos fracos, de fome e longe de casa se quisermos. Em Cristo abriu-se uma porta de oportunidade, um novo caminho foi rasgado e agora todos, sem exceção, podemos voltar atrás e recomeçar de novo. Voltar atrás não é assim tão mau. O filho mais velho não saiu de casa, não esbanjou herança, não passou fome, mas com a sem noção estava de costas para o pai, pelo menos pela postura que ele demonstra quando o seu irmão mais novo ele volta para casa. Ou seja, este rapaz mais velho, com tudo à mão, nunca usufruiu de nada, tão perto do pai, nunca deu nem experimentou, por exemplo, um abraço. Se o filho mais novo se distanciou geograficamente, o filho mais velho distanciou-se emocionalmente e ambos precisavam voltar atrás. Não sei em que fase é que tu te encontras. Não sei onde estás, a que distância estás, o que te tem afastado de Deus, da sua vontade. Mas eu quero declarar-te e lembrar-te isto através deste áudio, que é possível voltar atrás, é possível começar de novo.
É possível vencer a fraqueza, é possível vencer a fome, seja ela qual for. É possível voltar a casa e voltar atrás. Não é assim tão mal. Deus vos abençoe. Programa A Mensagem. Todas as semanas, um devocional para ti. Entre em contacto connosco pelo e-mail geral@rtmportugal.org. RTM, Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.